na nossa aula. O que que eu preparei para hoje, né? Primeiramente, eu estou substituindo o professor de vocês, né, da unidade curricular, que ele está de férias, então ele retorna só ali na semana do dia 17, tá? E pediram para eu substituí-lo nessa aula, tá? Então, o que que eu preparei para vocês? Eu preparei uma aula um pouco mais prática, certo? Aqui, para não ficar só naquela aula ali muito expositiva e teórica, certo? Então, o que que eu resolvi trazer para vocês aqui? Você está enxergando minha tela, Elton? Se tivesse, me avisa. Beleza. Então, eu quis trazer aqui, né, uma revisão dos conceitos que vocês já viram ali, né, até o momento atual dessa disciplina. E o que que eu propus para a gente fazer o dimensionamento de uma instalação de ar-condicionado, né, por exemplo, de um cômodo de uma residência por completo, tanto estimar a carga térmica desse ambiente, quanto escolher o ar-condicionado recomendado ali, ver quais que são as especificações técnicas desse ar-condicionado, né? Principalmente sobre questões de potência, corrente, tensão ali. Através desses valores de corrente e tensão, a gente fazer o dimensionamento do circuito desse ar-condicionado e do elemento de proteção, certo? E se der tempo, a gente ainda simula aqui no CAD Simo uma partida desse ar-condicionado, por exemplo, se eu utilizasse, né, os elementos de comandos ali, por exemplo, contatores, né, botoeiras e assim sucessivamente, tá? Então, primeiro ponto, eu trouxe aqui, né, os dados de uma instalação, certo? Então, eu quero refrigerar um ambiente, né, que é uma sala ali residencial que tem as seguintes Parece dimensões. Oi. que é o celular aqui, mas tá meio baixo aí. O som ou a imagem, se fala? O que que tá baixo, Elton? Alô? Então, beleza. Eu trouxe aqui, né, pra gente fazer, eu trouxe essa situação problema para vocês, né, para a gente dimensionar essa instalação de ar-condicionado de uma sala de uma residência, né, de um cômodo ali de uma residência. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu preciso dimensionar um ar-condicionado, né, com as seguintes características. Então, é uma sala residencial com 4 metros de largura, 5 metros de comprimento e 3 metros de altura, certo? É uma casa térrea, ou seja, ela possui, né, telhado ali. Ela tem uma janela, nesse ambiente tem apenas uma janela, e essa janela ela tem uma cortina e recebe sol ali no período da tarde, tá? Então, usualmente, 3 pessoas utilizam o ambiente, certo? E ele dispõe de apenas uma porta de 3 metros quadrados, certo? E tem alguns equipamentos elétricos ali dentro. Então, eu tenho equipamentos elétricos e dispositivos de iluminação. Então, eu tenho uma televisão com potência de 300 watts, um aparelho de DVD de 200 watts e duas lâmpadas incandescentes de 100 watts cada, certo? Eu coloquei aqui, né? Eu pesquisei a temperatura média anual da cidade de vocês, né? E eu encontrei que mais ou menos ela oscila aí nessa temperatura máxima aqui de 32 graus Celsius, tá? Então eu utilizei dados reais aí da cidade de Campo Grande, ok? É, a instalação elétrica, né? A parte da fiação ali, ela vai ser embutida em eletroduto, né? Na parede ali, que já é um método de instalação. E eu coloquei que tem um outro circuito, né? Além desse circuito que a gente está dimensionando, que vai passar junto desse circuito de ar-condicionado, certo? Então, essas são as características que a gente precisa dimensionar. Se vocês lembrarem, né, lá da disciplina de
refrigeração e climatização residencial, né? Eu acredito que vocês viram essa parte de estimar a carga térmica, certo? Então eu vou seguir a metodologia que foi adotada aqui no livro, né, de vocês, através de um dimensionamento prático, né, dessa carga térmica, ou seja, um dimensionamento simplificado de carga térmica. Então eu vou pegar, né, copiar esses dados aqui, vou tirar um print aqui, para a gente ir aqui para um caderno virtual e eu conseguir fazer umas anotações, tá? Então, outro ponto, né? Então, se vocês têm essa apostila aqui, né? De, de refrigeração, certo? Refrigeração e climatização residencial, onde lá fala, né, do método de cálculo simplificado dos equipamentos. Então, nessa apostila de vocês, então ela está disponível lá na estante virtual do Senai, tá? E ela tá, vocês viram ela, estudaram ela nessa disciplina de refrigeração e climatização residencial. Então, nessa apostila, ela traz aqui algumas tabelas, né, relacionando aqui dados do meu ambiente com a troca de calor, né, com o calor que eu preciso retirar do meu ambiente aqui em quilocaloria por hora, certo? Então, o que que eu fiz? Eu recortei essas tabelas práticas aqui e trouxe para o nosso caderno aqui para ficar mais fácil, né, da gente resolver esse exercício, tá certo? Então, o primeiro ponto, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa estimar a carga térmica desse ambiente, né? Então, como que eu vou indicar para o meu cliente, por exemplo, qual que é o ar-condicionado que ele pode colocar no ambiente, se eu não tenho essa noção aqui realmente de qual que é, né, a quantidade de calor que ele precisa retirar desse ambiente, certo? Então, primeiro ponto, eu tenho aqui, né, as dimensões da nossa do nosso ambiente ser refrigerado, certo? A partir dessas dimensões, eu consigo calcular, né, o volume do meu ambiente. Através do cálculo desse volume do ambiente, a gente tem tabelas, né, que me diz quanto de carga térmica que vai ter ali nesse ambiente, de acordo com o volume desse ambiente, certo? Então, o primeiro passo, né, então eu vou colocar aqui, primeiro passo eu preciso estimar a carga térmica, né, desse ambiente, desse volume aqui do nosso ambiente refrigerado. Então, eu tenho um ambiente, né, de 4 por 5, certo? Ou seja, ele tem 4 metros de largura, 5 metros de comprimento e 3 metros de pé direito, né? Então, ele tem 3 metros de altura. A área, né, o volume desse ambiente, vou colocar V de ambiente, ele é o quê? 4 vezes 5 vezes 3, certo? Então, vamos pegar a calculadora aqui, né? Então, 4 vezes 5 vezes 3, eu vou ter um ambiente aqui de 60 metros cúbicos, certo? Então, ele é um ambiente, né? Então, se a gente olhar, ele é um ambiente, a gente está dimensionando ele da seguinte forma, né? Eu tenho 4 metros aqui, né, de largura, tenho 4 metros de largura, 5 metros de comprimento e eu tenho, né, o pé direito aqui da nossa edificação aqui de 3 metros, certo? Então, é como eu tenho nossa residência aqui, né? E eu preciso refrigerar esse ambiente, certo? Segundo passo, né? Agora que eu calculei qual que é o volume desse ambiente, eu preciso estimar, né? Determinar qual que é o calor que eu preciso retirar desse ambiente, que eu vou chamar de Q1, certo? Então, com esse dado do volume do nosso ambiente, a gente vai lá na primeira tabela nossa para estimar qual que é, né, de acordo com o volume do nosso ambiente, qual que é o calor, né, gerado nesse ambiente. Então, é um ambiente com 60 metros cúbicos, certo? E a gente viu lá, né, que é uma casa térrea, ou seja, ela tem, né, telhado ali, certo? Então, ele entra aqui, ó, nessa característica aqui de ser um ambiente com telhado, certo? Então, o calor, né,
um aqui que eu preciso retirar desse ambiente devido ao volume dele é de 1.300, né, quilocalorias por hora, certo? Então a gente coloca aqui que esse meu calor um ele é 1.300 quilocaloria hora, certo? Segundo passo agora, a gente precisa, né, de acordo com as características de janela e porta, determinar qual que é o calor que eu preciso retirar devido à presença, né, desses elementos. Então, primeiro ponto, eu tenho uma janela com 5 metros quadrados de área, certo? Ela tem cortina, então já ameniza aqui um pouco, né, o calor que entra nesse ambiente devido ali à radiação solar e ela recebe sol, né, predominantemente na parte da tarde, certo? Então, esse ambiente aqui provavelmente ele está voltado ali para oeste, né? Então, o sol ele nasce ali a leste, se põe a oeste, né? Então, provavelmente na parte da tarde ali ela recebe sol, certo? Então, segundo passo, eu preciso estimar o calor 2 devido à nossa janela, né? De 5 metros quadrados com cortina, certo? E sol à tarde. Então, eu venho aqui, né, na nossa outra tabela e vou encontrar aqui qual que relaciona o calor com a minha área de janelas. Então, é a tabela 2 nossa aqui, tá vendo? Então, uma janela de 5 metros quadrados que tem proteção, tá vendo? E pega sol à tarde, é essa coluna aqui. Então, se eu faço o cruzamento dessa linha com essa coluna, né? Então, se eu faço o cruzamento aqui, ó, dessa coluna com essa linha, eu vou ter que o calor que eu preciso retirar, né, é de 1.000 quilocalorias por hora, certo? Então, esse calor 2 nosso aqui, ó, que eu vou chamar de Q2, então Q2, ele vai ser 1.000 por hora, certo? Até aqui tá tranquilo, Elton? Como é que tá aí? Então, o passo 3, né? O que que eu preciso mais estimar aqui? Então, eu sei que tem três pessoas que utilizam esse ambiente. Ou seja, então, se eu tenho pessoas que utilizam aquele ambiente, elas contribuem, né, com o calor daquele ambiente. Então, isso eu tenho que levar em consideração no nosso cálculo, certo? Então, eu tenho que três pessoas e eu vou encontrar nas nossas tabelas qual que é a contribuição dessas três pessoas no nosso ambiente. Então eu venho aqui na tabela, né, de pessoas e vejo aqui, ó, três pessoas, elas me geram aqui, né, 300 quilocalorias por hora. Então, a cada pessoa adicional, né, eu vou tendo aqui uma contribuição de 100 quilocalorias horas, certo? Então, para três pessoas, eu tenho, né, 300 quilocalorias hora, certo? Então, eu vou chamar de Q3. Então, meu Q3, ele vai ser 300 quilocalorias hora, certo? Meu calor 4, né? Eu sei que tem o quê? Ele tem uma porta, tá vendo? A porta, ele facilita ali, né, a entrada de ar quando a gente abre essa porta. Tem a troca de ar, tem escape de ar, né, por baixo ali das janelas. Então, elas contribuem ali, né, para nossa parcela de calor a ser removido. Então, eu olho aqui, né, a nossa porta, a área de porta, então a porta de 3 metros quadrados, a contribuição dela é de 330, né, quilocalorias horas. Então aqui, ó, porta de 3 metros quadrados, eu tenho uma contribuição de 330 quilocalorias horas, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, uma porta de 3 metros quadrados, deixa eu só confirmar se é 3 mesmo. É uma porta de 3 metros quadrados, né? Ela me gera uma contribuição Q4 de 330 quilocalorias hora, certo? E a gente viu, né, que tem os equipamentos elétricos, né? Então, os nossos equipamentos elétricos, eles também têm uma contribuição aqui no calor a ser removido, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, uma televisão
de 300 watts, um aparelho de DVD de 200 watts e duas lâmpadas, né, incandescentes de 100 watts cada. Então eu vou ter o que aqui? Vou ter 300, né, da TV, mais os 200 do nosso DVD, mais 100 watts de cada lâmpada. Se são duas, eu vou ter 200 watts, certo? Isso vai me dar, né, o total de potência de aparelhos elétricos de 700 watts. Com esse valor, né, eu olho aqui na tabela a relação entre potência nominal dos equipamentos elétricos e a contribuição de calor. Eu vou ter que os nossos 700 watts, eles contribuem, né, com 560 quilocalorias hora, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, os nossos equipamentos elétricos contribuem com um Q5 de, quanto que era aqui? 560, né? Quilowatt-horas. Então, 560 quilowatt, opa, 560 quilocalorias hora. Então, o que que é minha carga térmica, né? Quanto de calor que eu preciso retirar desse ambiente é a somatória de todos, né? Carga térmica. Então, não tem esse acento aqui. Então, minha carga térmica, que eu vou chamar de carga térmica total, vai ser a somatória dessas parcelas individuais, né? Q1 mais Q2 mais Q3, Q4 mais Q5, certo? Então, quem que é Q1, né? A gente viu lá que ele é 1.300 quilocalorias horas, né? Então, 1.300 mais o Q2, ele é 1.000, né? Então, ele é 1.000 quilocalorias horas, tá vendo? Então, ele é 1.000 quilocalorias. O Q3, ele é 300, tá vendo? Então, mais 300 quilocalorias horas, mais o Q4, 330, né? Mais o Q5 é 560. Então, nossa carga térmica total, ele é o quê? Então, vamos fazer esse somatório. Vai ser 1.300 mais 1.000 mais 300 mais 330 mais 560. Então, eu tenho aqui 3.490 quilocalorias, né, por hora, certo? Então, a gente sabe que as capacidades, né, dos nossos ar-condicionados, eles são dados em BTU hora, né? Então, eu preciso transformar essa unidade de quilocaloria em BTU hora, certo? Então, se você lembrar lá, né, eu tenho que uma quilocaloria hora, ele é aproximadamente 3,96 BTU hora, certo? Então, como que eu faço essa transformação, né? Então, nossa carga térmica total, basta eu multiplicar, né, esse valor que a gente encontrou, que está em quilocaloria hora, por esse fator aqui de conversão, de 3,96. Então, nossa carga térmica total vai ser 3.490 vezes 3,96, né? Nossa carga térmica total vai ser de 3.490 vezes 3,96. Vai ser 13.820, 13.820,4, né? Vírgula 4, vírgula 4 BTU hora. Ou seja, eu preciso, né, escolher uma máquina que consiga fornecer, né, retirar do nosso ambiente ali no mínimo 13.820,4 BTU hora, certo? Então, comercialmente, eu vou ter mais próximo desse valor um ar-condicionado ali, né? Então, a gente vai adotar um ar-condicionado. Então, eu vou escolher, vou indicar para o nosso cliente um ar-condicionado de 15.000, né? BTUs, certo?
Pode ser de 15 mil ou pode ser de 18 mil. Se achar um de 15 mil, né, para o cliente vai ser mais conveniente, né? Pode ser um de 15 mil ou um de 18 mil BTU hora. Então, comercialmente, a gente sabe que tem ali, né, 12, tem 16, que são os mais vendidos, 15, 16, 18 mil BTUs e assim sucessivamente. Então, a gente vai trabalhar com um ar-condicionado de 15 mil BTUs, certo? Então, eu fui na internet, né, e pesquisei aqui um modelo de ar-condicionado, né, de 15 mil, de 18 e de 15 mil BTUs, certo? Então, a gente vai indicar, né, fazer todo o dimensionamento aqui através desse ar-condicionado aqui da LG de 15 mil BTUs, certo? Então, eu tenho que, né, eu já indiquei para o nosso cliente qual que é o ar-condicionado, qual que é a máquina que ele vai comprar. Agora, né, eu vou ter que saber qual que é a bitola, né, do nosso fio ali para alimentar essa eh, a condensadora dessa máquina, né? Ou seja, eu preciso encontrar a seção transversal do cabo correto para alimentar essa máquina. Então eu venho aqui, né, na especificação técnica. Então eu entrei nesse site aqui, ó, centralar.com. Encontrei o nosso ar-condicionado e vou vir aqui, né, nas características, né, especificações técnicas dessa máquina. Então a gente tem aqui, ó, características da evaporadora, certo? E características da condensadora. Então, na condensadora, eu vou ver aqui, ó, que ela tem uma potência em watts de potência, né? 1.395 watts, certo? Então, a potência dela é de 1.395 watts. Essa é a potência ativa da minha máquina, né? E se vocês lembrarem lá, para eu dimensionar, para eu saber qual que é a corrente, né, que vai circular nesse condutor, eu preciso encontrar qual que é a corrente, qual que é a potência aparente, né, a potência total desse equipamento, certo? Então, eu tenho, né, que a nossa potência aparente, se vocês lembrarem, ela é o quê? Ela é a soma, né, de duas parcelas, uma potência ativa, certo? Mais uma potência reativa. E como que relaciona, né, essa potência total com a potência total aqui, né, nossa potência aparente com a potência ativa, como que as duas se relacionam? Eu sei que a minha potência, né, total, ela é igual à minha potência ativa vezes o meu fator de potência, certo? Então, para o Brasil aqui, né, a gente adota um fator de potência mínimo, certo? Um fator de potência mínimo aqui, ó, de aproximadamente 0,92. Então, minha instalação, ela tem que ter no mínimo um fator de potência de 0,92 para não ser tarifada, né? Para ser ali uma instalação com um fator de potência saudável, certo? Então, se eu tenho, né? Aqui, ó, na verdade eu escrevi errado. É a potência, né? A potência aqui em watts, potência ativa, dividido pelo fator de potência. E aí eu vou encontrar nossa potência aqui, ó, em VA, certo? Em volt ampere, certo? Então, qual que é, né? Eu tenho que a minha potência em volt ampere aqui, ela é o quê? É a minha potência ativa, né? 1.390. É que ficou estranho. Tá ruim essa. Então vai ser 1.395 dividido por 0,92. Ou seja, nossa potência, né? Para efeitos de cálculo aqui, vai ser 13.395 dividido por 0,92. Vai ser o quê? Aproximadamente 1.516, né? 1.516,3. 1.516,3, certo?
Beleza, eu tenho a nossa potência aqui, ó, em volt ampere. Como que eu encontro a corrente, né? Você tá comigo aí, Elton? Dá um joinha para eu saber que você tá acompanhando ainda. Então, a minha corrente, né? Eu encontro a minha corrente dividindo essa potência total aqui, né, em volt ampere, pela nossa tensão de alimentação, certo? Então, eu vejo aqui, ó, que a voltagem, né? Então, ou seja, a tensão que alimenta essa máquina é de 220 volts, certo? Então eu vou ter aqui, ó, 1516,3 dividido por 220, que é uma máquina monofásica, certo? Então qual que é o valor aqui da nossa corrente? Nossa corrente vai ser esse valor, né? 15, 1516,3 dividido por 220 volts. Então, nossa corrente aqui, ó, vai ser aproximadamente 6,9 ampere, tá vendo? 6,89, 6,9 arredondando, tá? Então, para critérios aqui de cálculo, né, e sendo mais conservador, eu vou trabalhar, vou arredondar com essa corrente aqui para 7 ampere, tá? Então a gente vai fazer nossos cálculos considerando uma corrente de 7 ampere, tá ok? Elton, tá comigo aí? Então, né, Tranquilo, tranquilo, professor. Tamo aí, tamo junto aí. tá entendendo, né? Sim, sim, não, tá tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. Beleza. Então eu Agora voltando trouxe a dimensionar o fio, né? Dimensionar o fio nessa corrente de 7 amperes aí. isso. Então a gente vai escolher qual que é o condutor certo para essa corrente. Maravilha. Então, eu trouxe aqui, né, na apresentação esses dados que eu escrevi lá de forma mais resumida. Então, nossa corrente aqui, ela vai ser, né, de 7 ampere, tá vendo? Para arredondando. E qual que são os passos, né? Se você lembrar lá de uma aula que vocês tiveram de dimensionamento, né, de condutores, eu preciso determinar o método de instalação, né, do meu circuito para eu conseguir olhar nas tabelas que a própria norma NBR 5410 traz das capacidades de condução dos condutores, né? Então eu vou utilizar aqui o método de dimensionamento da capacidade de condução desses condutores, certo? Então, eu disse bem aqui, ó, tá vendo? Que minha instalação, ela está em eletroduto, né, embutido na parede, certo? Então, a norma, né, NBR 5410, tô mostrando ela aqui para vocês, você pode baixar ela na internet, né? Então, tem alguns sites que disponibilizam gratuitamente. Eu acredito que até na disciplina de vocês, forneceu essa norma aqui para vocês baixarem, né? Então lá tem uma tabela, né? Que é a tabela, vou escrevendo aqui, ó, tabela 33 dessa norma, certo? Que ela vai me dizer qual que é o método de referência da nossa instalação, tá vendo? Então, os tipos de linha elétrica. Aqui eu vou olhar, né, o método, o número de instalação, o esquema ilustrativo desse método de instalação, a descrição, né? E na última coluna eu tenho o método de referência dessa instalação. No nosso caso, né, eu tenho o quê? Eu tenho condutor, né, isolado ou cabos multipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá vendo? Então, ela é o método de instalação 7, cuja referência é B1, certo? Então, nosso método de referência vai ser o B1 aqui, né, para critérios de dimensionamento, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, esse passo a passo. Então, eu preciso determinar o método de referência da minha instalação, que é o método B1, certo? Então, determinado o método de instalação B1, eu preciso verificar agora se eu preciso, né, fazer a correção da corrente, né, de acordo com as características ambientais ali da minha instalação.
O que que acontece? A norma, a 5410, ela traz alguns critérios de dimensionamento do condutor. Esse de capacidade de condução de corrente, ele é um método que leva em consideração os efeitos térmicos no nosso condutor, certo? O que que limita a corrente desses condutores, né? É o material do isolante, certo? Então é o material de que é feito o isolante desse condutor. Porque se eu pegar, né, o cobre, ele, por exemplo, ele tem uma temperatura ali de fusão de mais de 600 graus Celsius, se eu não me engano, né? Então, o que que limita a temperatura desse condutor? É realmente o material isolante dele, que pode ser ou de PVC, ou de EPR, ou XLPE, né? Então, conforme o material que eu uso, que é o mais comum, né, e mais barato, é o PVC, a gente vai adotar esse cabo de PVC aqui para o nosso condutor, certo? Então, eu preciso determinar tudo que influencia na temperatura desse condutor, certo? Então, a norma ela traz três fatores de correção para os valores de corrente ali, né? Que é a influência do ambiente externo, da temperatura média do ambiente externo, certo? De quantos circuitos passam dentro do nosso conduto, né? Que no caso aqui é um eletroduto, e se essa instalação, né, passa ali em algum trecho enterrado. Então, a resistividade térmica do meu solo, né, vai influenciar também no dimensionamento. Então, eu determinando qual que é o método de referência da instalação, eu preciso, né, agora determinar esses fatores de correção, certo? Então, se eu pegar, né, na norma aqui, eu tenho a tabela 36. A tabela 36, ela vai me dizer, né, as capacidades de condução de corrente para o método de referência A1, A2, B1, B2, C e D, para condutores de cobre e alumínio com isolação em PVC, certo? Então, note que a temperatura limite, né, de trabalho aqui do PVC, ele é 70 graus Celsius. Ou seja, a superfície externa ali do meu condutor, né, do cobre que está em contato com o isolante de PVC, não pode passar 70 graus Celsius ali em regime contínuo, porque já começa a degradar a isolação do meu cabo, né? E isso ali pode gerar prejuízo, danificar toda a minha instalação, certo? Então, esses valores aqui, ó, tá vendo? De todos esses valores em amperes que esses cabos conseguem conduzir, foram calculados com uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, né? E para uma temperatura de solo de 20 graus Celsius. Qualquer temperatura ambiente que fuja desse valor, né, ou qualquer temperatura que fuja desse valor para a temperatura do solo, eu preciso corrigir esses valores aqui para saber qual que é a capacidade real de condução deles, certo? Então a gente viu, né, aqui que a temperatura de vocês aí, ó, ela fica em torno ali de 32 graus Celsius. Então a gente vai levar em consideração, né, um cenário um pouco mais crítico, com temperaturas mais altas ali em torno de 32 graus Celsius, certo? Com esse valor, né, eu volto, né, na minha norma aqui, na tabela, se eu não me engano, é tabela 40. Ela vai me dar os fatores de correção de temperatura, tá vendo? Fatores de correção para temperaturas ambientes, né? Diferentes de 30 graus Celsius. E eu vou olhar aqui, né? A temperatura ambiente e qual que é o meu fator de correção, né? Tanto para PVC quanto para EPR ou XLPE. Então, eu tenho aqui, ó, 35, eu não tenho 32, né? Eu precisaria interpolar esses valores aqui. Mas como a gente sempre tende, né, para uma segurança da nossa instalação, eu vou utilizar como se o nosso ambiente aqui fosse de 35 graus Celsius, certo? Então eu vou ter um fator K1 aqui, ó, de 0,94, certo? Então grave esse número. Então eu tenho aqui, né? Ela é de 32 graus Celsius, a gente tem que ter um fator de correção para essa temperatura, certo? E eu também disse lá, né, que passam ali um circuito a mais, né, além desse circuito do ar-condicionado. Então, eu vou ter dentro do meu eletroduto dois circuitos, certo? Como não tem nenhum trecho enterrado, eu não vou precisar fazer a correção para a resistividade do solo, certo? Então, eu vou precisar corrigir a temperatura ambiente, vou precisar corrigir o fator de agrupamento.
Aqui no fator de correção da temperatura, a gente viu que ela é de 0,94, né? Que eu estou usando um condutor aqui de PVC. Então, o nosso K1, ele é de 0,94, certo? E agora, qual que é o agrupamento, né? Então, eu vou lá na nossa norma também, na tabela 42, né? Ela me traz os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, né? E condutores agrupados no mesmo plano em camada única, certo? Ou seja, o fator de correção de agrupamento. Então, na linha um, né, dessa tabela, que é o aplicável na maioria dos casos, né, ou seja, esse agrupamento ele é dado em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado, né, embutidos ou em conduto fechado. Eu vejo aqui nessa linha, né, através dessa quantidade de condutores de circuitos carregados, eu cruzo, né, essas duas informações e encontro qual que é o fator de correção aqui para agrupamento, né? Então a gente tem aqui, ó, nessa linha aqui, ó, a quantidade de circuitos juntos no mesmo conduto, certo? Então, dois circuitos no mesmo conduto, né? Eu tenho um fator aqui de 0,8, certo? Então, meu K3 é 0,8. Então, eu encontrei os fatores de correção de K1, de K3, né? Que é o que? Temperatura ambiente e agrupamento. Eu preciso corrigir aqueles valores da nossa tabela, né? Então, eu vou lá na tabela 36, que eu mostrei para vocês, e vejo aqui qual que é, né, o método de referência. Ela traz os valores para método de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Então eu venho aqui, ó, nas colunas, né, do método de referência B1, certo? Eu sei que a nossa máquina, ela é uma máquina monofásica, né? Então o compressor lá do nosso condensador, ele é um compressor monofásico. Então eu vou ter o quê? Dois condutores carregados. Se eu trabalhar com motores trifásicos, por exemplo, a gente utiliza aqui, ó, essa coluna de três condutores carregados, tá? Então, mete referência B1, dois condutores carregados, eu vou encontrar, né, vou procurar aqui, ó, nesses valores, o mais próximo que consegue conduzir os nossos 7 amperes lá, certo? Então, eu vou ver o que aqui, na verdade, ó, eu teria que o condutor de 0,5 ele já é suficiente para conduzir, né, a nossa corrente, certo? Sem os fatores de correção, tá vendo? Então, para a temperatura de 30 graus Celsius e tendo só dois condutores, né, que é esse circuito sozinho no eletroduto, ele tem, né, consegue conduzir 9 ampere, certo? Só que será que se eu tiver eh, essas nossas condições aqui, né, de temperatura ambiente de 32 e o fator de correção de zero, e o fator de correção de agrupamento lá de 0,8, ele vai conduzir quanto, né? Então, eu preciso fazer essa correção, certo? E como que eu faço essa correção? Eu multiplico, né, esse valor aqui pelos fatores de correção, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu mostrei com exemplo já do 0,75, mas ele se aplica ao 0,5. Então, vamos fazer primeiro aqui, ó, do 0,5, né? E depois a gente faz para 0,75. Então vamos lá. Tá enxergando a calculadora, né? Então, se eu tenho que um condutor com seção transversal de 0,5 milímetros quadrados, ele consegue conduzir 9 ampere, né, para uma temperatura de 30 graus Celsius e somente com dois condutores carregados. Então, se eu pego esses 9 ampere, né, e aplico aqui os nossos fatores de correção, 9 ampere vezes o K1, né? K1 ele é o que? Ele era 0,94, né? 0,94 e multiplico também pelo K3, né? Que era 0,8, 0,8 eu vou ter, né, uma corrente aqui de 6,7 ampere. Ou seja, se eu preciso passar 7 ampere e o cabo consegue conduzir no máximo, né, nas condições da nossa instalação de 7 ampere, eu vou ter que encontrar o próximo aqui, né, que consiga conduzir essa corrente. Então eu venho aqui para o 0,75, certo?
Então, no 0,75 aqui, deixa eu só ver. Ah, tá, beleza. Então, no 0,75, ele consegue conduzir 11 ampere, certo? Só que a gente precisa corrigir, né, esse fator. Então, eu vou ter aqui, ó, 11 ampere vezes K1 vezes K3, né? Então, esse valor 0,752 aqui é realmente a multiplicação dos 0,94 do K1 pelo 0,8 do K3, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 0,94, né? Vezes 0,8, deixa eu ver se é isso mesmo, 0,94, isso. Eu vou ter o 0,752, né? Vezes 11 ampere, eu vou ter que esse condutor aqui, ele consegue conduzir no máximo 8,3 ampere. Se a nossa corrente, né, da condensadora lá, de alimentação da condensadora, é de 7 ampere e ele consegue conduzir 8, significa que esse cabo aqui me atende, né? Me atenderia. Então eu uso esse condutor de 0,75, eu posso utilizar ele? O que que você acha, Elton? Eu acredito que não, né? Pela norma é padrão, no mínimo é 2,5 milímetros, né? Isso. Porque o que que eu disse? A norma 5410, ela nos traz 6 critérios, né, de dimensionamento de condutor. Então eu tenho que adotar esses 6 critérios para dizer que meu condutor ele está bem dimensionado, certo? Um dos critérios que a gente está usando é esse, o de capacidade de condução de corrente. Cada método ele vai me dar uma bitola de fio que eu vou utilizar, ou seja, uma seção transversal. Qual que eu vou adotar? Eu vou adotar a maior entre elas, né? A gente está fazendo aqui, ó, capacidade de condução de corrente que ele leva em consideração os efeitos térmicos. Só que tem um método, né, dentro da NBR, da norma, que é um método que leva em consideração os efeitos mecânicos dos nossos condutores. Ou seja, eu tenho seções mínimas que eu tenho que utilizar para conseguir, né, suportar os efeitos mecânicos da nossa instalação. Por exemplo, a gente passa ali, quando passa o cabo, né, dentro de um eletroduto cheio de outros cabos juntos, a gente faz uma força, faz bastante força ali, né? Ou seja, esses cabos eles têm que conseguir suportar esse efeito de tração, né? Então, tem um critério na norma que fala da seção mínima permitida para os condutores, né? E ela vem aqui, ó, na tabela 47. O que que essa norma me diz? Ela me diz, né, que para cada situação, tanto os circuitos de iluminação quanto os circuitos de força, eu tenho que ter seções mínimas, né, de condutores aqui que eu preciso utilizar, certo? Então, se eu vejo aqui, ó, instalações fixas em geral, para condutores e cabos isolados, os circuitos de força, né, que no nosso caso aqui é motor, é um circuito de força, ele tem que ter um condutor mínimo aqui de 2,5 para cobre e se fosse em alumínio, de 16 milímetros quadrados, certo? Então, se no nosso método de capacidade de condução de corrente eu encontrei 0,75, né? E nesse daqui eu encontrei que tem que ser 2,5, eu vou adotar, né? Eu vou ter que adotar um condutor de 2,5, certo? Então, eu vou utilizar um condutor de 2,5 milímetros ao quadrado, vai conseguir, né, ser utilizado nessa nossa instalação, beleza? Então, eu dimensionei a máquina, eu dimensionei o condutor para ligar a nossa condensadora, eu vou dimensionar agora a proteção, né? Então, eu vou dimensionar um disjuntor para proteger esse circuito. Então, a norma, né, 5410, ela estabelece condições que devem ser seguidas para que haja ali uma coordenação entre os condutores do nosso circuito e o dispositivo de proteção, certo? Então, basicamente, ela diz assim, ó, para o seu disjuntor, para o seu dispositivo de seccionamento proteger o, o circuito, né, o condutor daquele circuito, ele tem que obedecer essas duas inequações, essas duas condições, certo? Quais condições são essas? Que a minha corrente nominal do disjuntor, que é chamado de IN, ela tem que ser maior ou igual à minha corrente, né, de projeto, que é a corrente daquele equipamento, e ela tem que ser menor, né, ou igual à capacidade de condução dos nossos condutores, certo?
E a segunda inequação, ou seja, a segunda condição, então ela tem que obedecer às duas ao mesmo tempo. Ela me diz que a minha corrente convencional de atuação do disjuntor tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes IZ, né? Lembrando que Z é a capacidade de condução dos condutores, certo? Então, mais uma pergunta que eu te faço aqui, Elton. Você acha que o condutor, que o disjuntor, né? Ele tá lá na instalação para proteger o equipamento, proteger contra choque elétrico ou proteger o cabo, né? Qual que é a função do disjuntor ali no nosso circuito? Você sabe, Elton? Eu acredito que é para proteger o equipamento, né? O próprio fio também, né? Na verdade, o disjuntor, ele protege, né? Sua função é proteger o cabo, né? Ele não protege equipamento, ele protege o condutor, o cabo. Por quê? Ele protege o cabo, né, através de dois princípios. O princípio nosso térmico, né, por exemplo, os mini adjuntores nossos, eles têm lá o elo que protege, né, contra aquecimento, ou seja, sobrecargas, que é um fator térmico, e ele tem, né, a proteção contra sobrecorrente, ou seja, curto-circuito. Ele protege o nosso cabo da instalação, só que ele não protege o equipamento. Porque, por exemplo, se eu coloco um equipamento nesse circuito, né, que a corrente máxima que pode passar nele, vamos supor que é 5 ampere, né? Então, se passar de 5 ampere nesse equipamento, ele queima. O nosso cabo, vamos supor que ele suporte 15 ampere, certo? Então eu vou colocar um disjuntor para proteger esse cabo, né, que suporta passar 15 ampere. Se passar 10 ampere, por exemplo, nesse cabo, tá menor do que o quanto ele aguenta de passar, né? Ou seja, a corrente que vai passar nele de 10 ampere é menor do que 15, ou seja, vai estar uma operação normal. Só que a minha máquina lá, ela aguenta só 5, né? Então a máquina vai queimar, o cabo vai estar tranquilo, vai estar de boa, e o disjuntor vai entender que aquilo é uma situação normal do nosso equipamento, certo? Então ele também não vai atuar. Agora, se passar, né, uma corrente de 20 ampere, por exemplo, ele já vai atuar, né, como sobrecarga. Ele vai entender que está tendo uma sobrecarga porque o nosso fio ele aguenta só 15 ampere, certo? Então, os disjuntores, eles seccionam os nossos circuitos para proteção dos nossos cabos, certo? E aí, né, a gente tem que entender o que que é essa corrente convencional de atuação do disjuntor, para o quê? Para aderir, né, para estar conforme essa segunda condição aqui, né? Então, a corrente de atuação do disjuntor é aquela corrente, né, que o disjuntor foi projetado para conseguir interromper com segurança. Então, esses fatores são determinados por norma, né? São construídos para obedecer essas normas, né? No caso da norma dos disjuntores DIN, né? Que é o mais utilizado aqui. Os disjuntores DIN, eles obedecem à norma IS 60898 e lá, né? Eu tenho que I2, que é essa corrente convencional, ele é igual a alfa vezes IN, sendo que N é a corrente nominal do disjuntor. E alfa para, né, os disjuntores de IN é 1,45. O que que significa? Que a nossa corrente de atuação, né, nossa corrente convencional de atuação, que foi projetada para ele conseguir interromper sem que ele danifique, né, ao longo do tempo, ela é de e 2 vai ser igual aqui a 1,45 IN, certo? Esse IN é aquela corrente que a gente lê, né, lá na, na cara do disjuntor, né? Tem lá a corrente nominal dele, tem a curva de atuação dele. Então, essa IN é, por exemplo, essa corrente, né, que a gente lê lá na cara do disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor, por exemplo, curva C de 16 ampere, 16 ampere vai ser esse IN aqui. Então, o disjuntor, né, ele vai conseguir interromper, seccionar em carga uma corrente de até 45% maior do que a corrente nominal, né? Sem que ele sofra danos, certo? Beleza?
Então a gente volta aqui para o nosso exemplo. Então a gente tem o quê? Que a nossa máquina lá, né? Ela tem uma corrente de projeto de 7 ampere, certo? E o nosso cabo, ele suporta aqui 18 ampere. Por que que esse 18 ampere? Lembra que a gente tem que usar, né, um condutor de 2,5. Então se eu pego aqui, ó, 2,5, então se eu venho aqui nessa condição de 2,5, ele tá aqui, ó, que ele consegue suportar, conduzir 24 ampere. Só que é 24 ampere nessas condições da norma. Para as nossas configurações da instalação aqui, ele vai ser o 24 vezes esse fator de correção aqui, ó, 0,752, tá vendo? Então ele vai conseguir conduzir no máximo, né, 18 ampere para nossa instalação aqui. Então, eu volto aqui, ó, por isso que aqui, ó, o IZ é 18 ampere. Então, o meu disjuntor, ele tem que estar nesse intervalo, ou seja, ele tem que ser maior que 7 e tem que ser menor que 18, certo? Então, comercialmente, eu vou escolher ali um disjuntor de 16 ampere, certo? Que é o mais comum. Então, o disjuntor de 16 ampere, ele permite passar os 7 ampere da nossa máquina e permite, né? Ele é menor do que o máximo que o condutor consegue conduzir, certo? Então, ele está protegendo aqui o nosso cabo. Beleza, eu obedeci uma das condições. Aí agora eu preciso verificar se esse disjuntor de 16 ampere, ele também, né, está adequado à segunda condição aqui, que diz que a corrente convencional de atuação tem que ser menor do que 1,45 vezes IZ, tá vendo? Então eu venho aqui, né, e substituo esses valores. Eu sei que o nosso IZ, ele é 16 ampere, o nosso IN, né, esse aqui na verdade é IN, ó, que tá errado. Aí, aqui é o nosso IN, então aqui está errado. Então, ele tem que ser menor do que 1,45 IN. IN, né, a gente escolheu um disjuntor de 16 ampere, tá vendo? Então, I2, ele vai ser o quê? 1,45 vezes 16 é 23,2 amperes, tá vendo? E agora eu preciso analisar, né? Eu encontrei esse valor aqui, ó. E agora eu preciso encontrar esse outro valor aqui. Então, deixa eu só ver aqui que eu fiz confusão. Não tá certo, lá era Z mesmo. Que era Z e que é IZ. Por quê, né? Eu encontrei I2 que é 1,45 IN, tá vendo? Então eu tenho que I2 ele é 23,2 ampere e agora eu vou analisar esse lado aqui da inequação, certo? Então 1,45 vezes IZ, que é o quanto o condutor consegue conduzir, eu tenho 1,45 vezes 18, ele é o quê? 26,1 ampere, tá vendo? Então, o que que significa, né? Então eu substituo esses valores nessa equação para ver. Significa que o nosso I2, a corrente convencional, né, ele é 23,2 ampere, que é menor ou igual a 26,1, certo? Então, estou obedecendo essa equação aqui? Estou obedecendo. Por quê? Porque o 23 é menor que o 26. Ou seja, o meu disjuntor foi projetado, né, para interromper uma corrente de 23,2 ampere e o nosso cabo aqui ele suporta, né, em condições de sobrecarga 26,1 ampere. Então significa que esse disjuntor está protegendo o nosso fio. Então nosso disjuntor aqui de 16 ampere ele atende, né, à proteção do nosso circuito. Então eu vou utilizar um cabo, né, de 2,5, um disjuntor de eh, de 16 ampere, eu já tenho ali, né, a nossa instalação, né, correta, certo? Então, se eu fosse, né, por exemplo, se eu desenhasse aqui deixa eu desenhar aqui que vai ser melhor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, a planta baixa, então deixa eu tentar desenhar aqui a planta baixa da nossa instalação. Então, eu tenho aqui, né, vou ter uma porta,
né? Então eu tenho a porta aqui, né? Fala que tem uma porta na nossa instalação, fala que tem, né, uma janela, certo? E, por exemplo, eu vou instalar, né, a nossa evaporadora nesse ponto aqui. E a condensadora, ela tá aqui na parte de fora, aqui, ó, e por aqui. Tá? Então aqui vai ser a nossa condensadora, aqui vai ser nossa evaporadora. Vamos supor que na casa do cliente, né, o painel, o quadro de embute dele tá bem aqui, ó. Aqui, né, é o ponto de iluminação, que tem duas lâmpadas, tá vendo? Então eu vou sair com esse eletroduto, né? Então ele sai aqui, ó, sai com esse eletroduto pra cá, né? E vem aqui, ó, pro nosso condensadora, certo? Da condensadora eu ligo um cabo aqui, né? Pode ser de um e-mail, que é só um de comando, né? Um e-mail aqui, ó, da condensadora para comunicar com a evaporadora, certo? Então o que que eu vou levar para para essa máquina, né? Então eu vou ter que, eu vou levar aqui, ó, vou puxar uma linha aqui, certo? Eu vou levar fase, né? Vou levar neutro e vou levar um terra também, certo? Então vou levar esses dois condutores aqui para nossa instalação. Concessão com a bitola de quê? De 2,5, né, milímetros quadrados, certo? E aqui dentro, ó, do nosso painel vai ter o nosso disjuntor de 16 ampere. Então, se eu fosse olhar, né, um diagrama unifilar desse nosso circuito, eu teria o quê? Eu teria aqui, ó, vindo aqui do disjuntor geral, né, da instalação. Então, vou colocar aqui, supor que é o disjuntor da instalação, disjuntor geral. Ele vai distribuir aqui para os circuitos da casa, né? E vai ter o nosso aqui, ó, a fase, bem ligando, certo? Eu vou ter o disjuntor aqui, ó, disjuntor monofásico, né? De 16 ampere, vou colocar aqui curva C, né? 16 ampere, curva C, né? E aí ele vai aqui, ó, para nossa máquina, tendo uma fase neutro, né? Fase neutro e terra de 2,5 milímetros quadrados, certo? E aqui seria o nosso ar condicionado. Beleza? Deu para entender? Foi tranquilo? Perfeito, professor. Perfeito mesmo. É isso daí mesmo. Certinho, hein? Parabéns. Certinho. Beleza. Você quer ver como que a gente ligaria isso no cá de cima ou você já quer descansar? Que já passou bastante aqui do nosso horário. Se quiser, a gente abre aqui e tenta fazer uma partida aqui. O que que você acha? Isso aí tá tranquilo. Vamos fazer dar uma revisada. Isso daí é eletrotécnica pura, né, velho? Isso aí tem que estudar mesmo, senão a gente acaba. Mas pra gente que vai instalar o ar-condicionado e fazer a manutenção, vai ser mais por causa para fazer um laudo, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Mas geralmente nós vamos passar aí pro eletricista ou pro engenheiro dimensionar toda essa parte aí. A não ser que a gente vá aprofundar mesmo para poder desenvolver essa atividade aí junto com o ar-condicionado, né? É, mas assim, você pode também, né, se especializar nessa parte, já oferecer para o seu cliente, por exemplo, um projeto de instalação completa, né, um dimensionamento. Então, não vai ser, por exemplo, aqueles instaladores ali que faz gambiarra, né, que puxa, liga a instalação, vê, por exemplo, passando um condutor ali mais fácil, deriva dele direto, já vai para o ar-condicionado ali sem uma proteção. Porque ar-condicionado, ele é considerado carga especial. E na norma, ele fala que todo carga especial, né, ele tem que ter um seccionamento independente. Ou seja, quando a gente instala um ar-condicionado, né, eu preciso ter um circuito exclusivo para ele, né, de forma certa. Então, igual você falou, se precisar fazer um laudo, então isso são critérios que você já vai saber e avaliar se a instalação ali está certa ou não, entendeu? Beleza? Então é isso, por hoje era isso.
Fechou então. Até semana que vem, eu acredito estar com vocês aí de novo, beleza? Maravilha, professor. Obrigado aí pela aula aí. Parabéns. Vamos Valeu, nessa aí que vai dar tudo certo. beleza. Valeu. Até mais. Bom descanso. Falou. Tchau.